Hoje, a vaquinha da torcida corintiana para tentar quitar, né, o Química Arena completou um mês de idade. Até o momento, a iniciativa arrecadou pouco mais de 33 milhões de reais, uma média superior a R$ 1 milhão por dia. A arrecadação vai durar ainda mais 5 meses e deve contar com ações de marketing para tentar manter o ritmo das doações. A ideia é, se não quitar, pelo menos amenizar parte dos 700 milhões de reais da dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal. Pô, mas nesse ritmo tem que durar 2 anos. A dívida não é 700 milhões? 700 milhões. Tem que durar 2 anos. 5 meses não vai dar. Não, e sem contar que, por exemplo, quando foi lançada essa vaquinha, teve toda uma campanha. O engajamento, o né? ímpeto daquelas pessoas que mais podiam ajudar, de ajudar. Agora, o ritmo não vai ser mantido. Não vai ser o mesmo. Então, não sei. Eu acho que nesse ritmo, o Baségio tem razão. Vai demorar muito para juntar essa grana toda aí, baseada nessa vaquinha. Tem que fazer outras coisas aí junto. Não, a iniciativa é incrível. Eu achei a iniciativa ótima, né? Uma meta não, um objetivo de arrecadar em 6 meses, mas está um pouco devagar, né? Realmente. Em relação à quantia que precisa arrecadar, o ritmo tá... Mas óbvio, gente, 33 milhões, um grande valor também, claro, né? Com certeza. Inclusive, quando o assunto é mercado da bola, hoje a gente tem mais informações sobre possíveis saídas do Corinthians. O Fagner estaria negociando com o Cruzeiro e o Pedro Henrique está no radar do Ceará. Olha só. E aí, tá na hora deles vazarem? O Cruzeiro, como vocês disseram, tá montando um bom time e tá buscando o Fagner para ser reserva, na verdade, né? Em relação ao Pedro Henrique, acho que ele nem chegou ao Corinthians, né? Então, tanto faz. Ninguém vai perceber se ele vai embora, não vai embora. Não foi nem útil, né? O Pedro Henrique talvez seja muito mais útil num time como o Ceará. Agora, o Fagner, eu acho que já passou do ponto, né? Tem jogadores que jogam muito por um clube, mas o ciclo acaba, não tem jeito. A gente falou muito disso em relação ao Palmeiras, isso se aplica ao Fagner também no Corinthians. Talvez num outro clube importante como o Cruzeiro, ele mesmo possa melhorar, porque ele perdeu a vaga para o Mateuzinho, ele virou reserva do Corinthians. E renovou por 2 anos, ganha uma bala por mês. Então, talvez seja bom para todo mundo. Para o Cruzeiro, que recebe um lateral que tem qualidade, embora seja muito violento, na minha opinião, mas tem qualidade, sabe jogar. E para ele também, acho que pode ser um incentivo para a carreira, para a sequência aí, fim de carreira também, porque no Corinthians ele meio que deu uma empacada, né? Segurou ali, ficou meio travado, perdeu a posição, a gente não sente mais aquela força no Fagner para retomar. Não tem mais aqueles remanescentes que eram do grupo dele também, né? Então acho que poderia ser uma boa para todo mundo. Resta saber de que maneira vão costurar essa negociação. Se é por empréstimo, se o Corinthians vai ter que pagar o salário ainda, aí seria dose, né? Você manda o cara para outro time e ainda paga o salário dele, aí vai ter que fazer uma negociação legal para todo mundo. Mas em termos de jogador, de situação, acho que seria uma boa essa saída do Fagner para o Cruzeiro. O Fagner não é mais aquele Fagner lateral direito que chegou à seleção brasileira, que era unanimidade, que era o melhor jogador da posição atuando no país. O Fagner hoje é essa contratação para compor elenco, que eu imagino que é o que o Cruzeiro, o Alexandre Matos, esteja pensando. No Corinthians, o Fagner, nessa última temporada, não conseguiu ser aquele jogador que, apesar de o tempo ter passado, a torcida ainda acredita que ele possa ser. Só que o tempo passa para todo mundo e eu não vejo mais o Fagner com aquele mesmo vigor de chegar à linha de fundo como ele chegava e de ser tão decisivo no ataque e ainda assim manter a consistência defensiva. E sem contar no histórico agressivo que ele tem, que é sabido por todos nós. Por essas e outras, pelo salário alto que ele ganha, por ser um dos remanescentes daquela espinha dorsal que ganhou tudo com a camisa do Corinthians, eu acho que é um bom momento para encerrar o ciclo. O Cruzeiro também é uma boa equipe que vai dar toda a estrutura para que ele possa talvez até recuperar o seu bom futebol numa equipe que tenha mais recurso técnico. A gente sabe que o Corinthians montou um grande time, mas o elenco ainda tem algumas carências, não é um grande elenco, não é um dos melhores elencos do país, é um dos melhores times do país com certeza. Só que o Cruzeiro vai além. Aparentemente, o Cruzeiro está disposto a investir para montar não só um grande time, mas um grande elenco. Então, eu acho que por isso o Cruzeiro seria um grande destino, um bom destino para o Fagner, porque numa equipe com mais recurso técnico, até o time B
que talvez eu imagino que seja no time B, que ele vai jogar num campeonato que o Cruzeiro não priorize tanto, precise poupar o time titular e colocar um time B para uma determinada situação. Nesse time, eu acho que o Fagner pode ser importante e pode contribuir. Então, eu vejo com bons olhos essa saída dele para o Cruzeiro. Muito bom, gente. Vai reencontrar o Cássio. E essa situação ela tem que ser resolvida logo também, porque a pré-temporada do Cruzeiro vai começar logo. Então, até semana que vem a gente já deve ter a pré-temporada de todos, né? Não, de todos. Mas então... o Cruzeiro também vai para fora, então, enfim, né? Olha só, vamos falar de Pogba. Vamos falar de Pogba. O que está acontecendo, né? Ontem uma pessoa começou a vender a ideia, eu sei quem é essa pessoa, aliás, é uma das investigadas aí no caso do ursinho de pelúcia, né, do mascotinho da França, começou a vender, né, o ex-amiguinho aqui, o amiguinho, o ex-colega, né, o amiguinho aqui, solta lá que não tem negociação, não tem nada, e o torcedor corintiano não é bobo, tem negociação, tem proposta na mesa para o Pogba, o Corinthians se empolgou, né, naquele dia 24, enfim. O Pogba recebeu a proposta do Corinthians por 3,5 milhões, tá? E disse que quer ganhar mais e que vai manter o seu pedido inicial, tá? De pouco mais de 4 milhões de reais. O que mostra, né, o que indica que o Corinthians tem que colocar dinheiro a mais para contratar, né, o Paul Pogba. Lembrando que o Samir Carvalho, esse que vos fala aqui, o canal Café do Setorista, trouxe com exclusividade para você que o Corinthians fez a proposta sem ter o segundo parceiro ainda. O Corinthians só tem a sua patrocinadora master nessa negociação, que vai pagar em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio. Vai ajudar o Corinthians com os 2 milhões, 2 milhões e meio. O Corinthians fez a proposta de 3 milhões e meio, entendendo que se o segundo patrocinador não for fechado, não fechasse, por exemplo, o Corinthians completaria com 1 milhão ou no máximo 1 milhão e meio. Mas o problema é que o Pogba quer ganhar mais de 4 milhões. Então o Corinthians vai ter que compor do bolso dele, né, mais de 2 milhões de reais ou 2 milhões de reais no mínimo. Então o que está pegando em relação ao Pogba é isso, tá, gente? O resto é conversa fiada para cada um tirando da reta, né, por causa daquela questão da árvore de Natal. O Corinthians se empolgou, achou que o Pogba ia aceitar. E na verdade, né, o Pogba nem está pedindo muito, está pedindo pouco mais de 4 milhões. É claro que não estou falando que está pedindo muito, é muita grana, né? Mas digo, não é nada que o Corinthians não esperava, tá? É que o Corinthians se precipitou, foi lá, fez a proposta sem ter o parceiro, agora está vendendo a história por aí que não tem nada. E aí, meu amigo, tem que ser muito bobo mesmo para acreditar que não tem conversa, não tem nada entre Corinthians e Pogba, tá bom? Essa é a informação, essa é a verdade que você merece saber. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, muita informação. Nós vamos falar muito mais ainda. O Pedro Henrique pode estar saindo do Corinthians, com tudo da Série A. Enfim, vamos falar sobre isso, tudo isso no Café da Fiel. Bom, independente disso, o time continua caminhando. E mostrou uma reação muito boa. E eu acho que o Corinthians conseguiu montar um time. O problema era a velocidade, o tempo que você precisava para fazer um time jogar. Não tem mágica. Não adianta você encontrar 6, 7 jogadores e falar aqui, resolva. A gente teve aí o desempenho do Depay, que foi muito bom. O meio-campo, o Carrijo, acho que foi um cara que arrumou o Corinthians, além do goleiro, que foi a mega cena que os caras acharam. Um goleiro no preço e no resultado que ele trouxe. Vamos dar uma olhada num possível time do Corinthians para a próxima temporada. E ainda tem aí a possibilidade do francês vir jogar aqui, o Pogba, que não está descartado. Olha esse time do Corinthians aí. A gente vai com... A gente não está aqui? Está aqui. Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu e Mateuzinho. Muita gente questiona os laterais do Corinthians, mas eles terminaram em alta com o treinador, né? O Ramon. Ranieri, Pogba, Carrijo, Garro, Yuri Alberto e Depay. É um time, cara. E aí você tem no banco aí, um banco que consegue, pelo menos, tem o Alex Santana, que pode entrar aí. O Corinthians hoje tem muito mais do que 11. Né? Antes estava até com dificuldade para os 11. Tem o Romero aí que renovou o contrato agora. Deve chegar mais alguém aí. Enfim, vamos ver se o Pogba está aí na conta, mas ainda é um sonho, não é uma realidade. Né? O Bidon, eu colocaria o Bidon no time titular do lugar do Ranieri. Tem o menino fora aí, né? Também. O Bidon tá fora aí do time. Eu colocaria o Bidon. Eles tiraram o Bidon, que inclusive vai vender o Bidon? Você tem um meio de campo com Pogba, Carrilho, alguém precisa fazer o trabalho sujo, né? E o Ranieri é o que vai correr. O Bidon, ele é mais técnico. E o Bidon foi meio escanteado pelo Ramon Dias logo que o Ramon Dias chegou. O Bidon ficou atrás do Juan, né? Como é que é? Rian.
ficou atrás do Rian, e aí depois ele viu o valor do garoto. O garoto joga muita bola, inclusive agora no início do ano vai ficar de fora, né? Por conta da seleção, mas o time do Corinthians é muito bom. Muita gente falando da chegada do Depay, do Carrillo, isso ajudou mesmo, Fernandinho, mas eu vejo que a mudança de postura do Yuri Alberto foi o que mudou, o que fez o Corinthians reagir na competição. Porque o Yuri Alberto, ele era a piada, né, nas redes sociais. Justo, ele estava pagando uma conta sozinho, ele tinha que tocar o piano e carregar. Mas ele, se você vê no primeiro semestre, gol, ele recebe muita bola do Garro. Inclusive falavam isso, se o Yuri Alberto fizesse metade dos gols que ele recebeu, que o Garro colocou ele na cara do gol, o Garro Mas qual teria... centroavante faz metade dos gols da bola que chega para ele? Mas Fala então, um aí. mas ele mudou. Nos Ele tá últimos machucado, 10 né, anos, a média de gols, se a gente olhar dos artilheiros do brasileiro, Sim, mas eu vejo que a mudança do Yuri Alberto foi o que... ele é o maior artilheiro do país com 32 gols. Só fazer uma correção, Yuri, como eu disse, minha memória é ruim, eu me lembrei do William de Venda, mas tiveram outros jogadores. Quais foram, Renato? O pessoal está ajudando aí, mandando pra gente. O Murilo, Pedrinho, Moscardo, então teve essa rapaziada que foi bem vendida também. Verdade. Mais de 100 milhões aí o Moscardo. Eu vejo esse time do Corinthians aí forte e empolgado, né, pelo que aconteceu no final do ano. Ele vai brigar pelo título do Paulista, cara. Vai brigar. Vai brigar, o Palmeiras também vai ter um bom time, mas o Corinthians eu vejo que começa o ano bem diferente de 2024, porque o primeiro pacote do Corinthians, lá no final de 2023 para o início de 2024, foi um pacote bem fraco. Dirceu, você não se empolga tanto. O que você acha desse time do Corinthians aí na sua Não, visão? eu acho que pelo menos é bem melhor, né, do que aquele que começou o ano. O ano foi horrível, o Corinthians foi péssimo e por isso que foi eliminado do campeonato. Foi do Paulistão, né? Copa do Depois Brasil, ele conseguiu chegar Sul-Americana. na final, né, da Copa do Brasil, por incrível que pareça, e da Sul-Americana, que ninguém estava. E no final, ele acabou agora se classificando também, pelo menos para a pré-Libertadores do ano que vem, e volta também à Copa do Brasil. Ninguém apostaria nisso. Não, ninguém. Não, tava feia a coisa. O torcedor apaixonado, ele acredita até o fim, não tem jeito. Semifinal dos dois, Copa do Brasil e Sul-Americana, mas é aquela coisa. Se você analisar friamente, que o futebol às vezes permite isso, mas derruba todo mundo do cavalo sempre, o apaixonado, o torcedor vai com o time até o fim. Mas hoje, eu acho que o Corinthians começa uma temporada completamente diferente, cara. Completamente diferente. Chega com um ânimo novo, né? O Hugo Souza, como você brincou, né? É o prêmio da loteria do Corinthians, porque realmente barato e bom. Que goleiro espetacular. Virou uma liderança já dentro do Corinthians, então ele chega... Olha aí, ó. Se a gente for pegar até o período histórico, provavelmente o Corinthians foi o time com o menor tempo necessário para substituir um grande ídolo no gol. O São Paulo demorou uma barbaridade para achar alguém, talvez ainda não tenha achado o substituto ideal do Rogério Ceni. O Palmeiras demorou, foi encontrar no Fernando Praz uma solução e agora o Everton se consolidando, um goleiro de mais de 400 jogos pelo Palmeiras. E o Corinthians precisou de pouco tempo, pelo menos é isso que o Hugo Souza mostra de imediato, que ele consegue ser esse substituto do Cássio e quem sabe no futuro se transformar em um ídolo dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então o Hugo é um grande trunfo, o trabalho do Fabinho Soldado foi muito bom nesse segundo semestre, o Hugo é um grande trunfo, o André Ramalho foi uma grande contratação, também. O Depay foi excepcional a chegada dele para melhorar o ânimo, e o Yuri Alberto, felizmente, a recuperação... Bola pra caramba. Exato, né? Ele joga demais. E a recuperação clínica do Yuri Alberto foi fundamental, né? Ele teve problema ali que ele jogou antes de fazer a cirurgia, né, da pedra da vesícula, ele teve todos esses problemas, ele escondeu esse problema e deu a cara a tapa dentro de campo e pouca gente sabia que ele estava com essa dificuldade. Eu tive 3 vezes pedra no rim e eu imagino que na vesícula deve ser tão ruim até pior. Então o que o Yuri Alberto deve ter passado não foi pouca coisa e mesmo assim ele não se ausentou do time. E depois que ele faz a cirurgia, que ele volta naquele nível que todo mundo esperava, um jogador diferenciado, um jogador que soube aproveitar a melhora que o Corinthians teve, porque tiraram o Pedro Raul do lado dele e entregaram o Memphis. Então ele tem que jogar bola, e ele cumpriu com esse papel, se transformou no artilheiro do ano. Então o trabalho do Fabinho foi muito bom, achando algumas peças
E a recuperação clínica do Yuri Alberto foi fundamental para o Corinthians terminar o ano com o saldo positivo que é a pré-Libertadores. É muito pouco para o que é o Corinthians, mas para aquilo que se desenhava antes dessa retomada, o Corinthians terminou em alta temporada e chega embalado. Você já pediu desculpa por Alberto, disse? Não, porque eu quero que ele jogue bem esse ano, né? Ele fez um péssimo primeiro semestre, melhorou no segundo semestre, e aí ele foi um jogador que definiu muito para a sorte do Corinthians. Agora, o Hugo Souza, esse cara garantiu pelo menos uns 18 pontos para o time do Corinthians. Se não tivesse o Hugo Souza, o Corinthians tinha sido rebaixado. Eu tenho quase que a certeza disso. Esse cara foi a sensação no gol do Corinthians. 20 jogos ele salvou, na zona de rebaixamento, recorde de 9 vitórias seguidas. Ele salvou. Agora vamos ver nessa próxima temporada, que agora tem corintiano e já tá, né? Não sei o quê, agora tá demais. Romero, eu acho o Romero alegria nas pernas e lágrimas nos olhos. Deixa o cara em paz. Pra mim, ele é alegria nas pernas e nos olhos. Porque ele vai cara em paz. Não, e ele queria ficar mais. Ele é tão cara de pau que ele queria um contrato de 2 anos. 1 ano já tá bom demais, cara. 1 ano para ele, isso já é uma homenagem. Ele está recebendo um salário e tal. E não ganha pouco. Acha que é tá valendo lá R$1 milhão por mês. Você pensa que é pouco? Não é ele que ganha muito, a maioria da população nós ganhamos pouco. Eu sei, mas olha, a bola dele não é tudo isso. Agora, tomara que nessa temporada. Por que você não gosta dele? Não, porque eu acho que ele é um jogador comum. Não é que eu não gosto dele. Como eu acho o Rony lá no Palmeiras, um cara comum. Mas o Rony tem vontade. O Rony corre, vai ter São Silvestre. O Rony para correr lá na São Silvestre. O cara tem velocidade, mas existe um detalhe que é o material de trabalho de quem joga bola. É a bola. O cara tem que saber dominar a bola, como é que ele faz. Isso é bola, é material de trabalho. O nosso é o microfone. O dele é a bola. E tem cara que... Outro dia eu estava vendo o Djalminha falar, ele estava ao lado do França. França jogava demais lá no São Paulo. O França era o cara que entendia da bola. Aí o Djalminha falou, por que se existe um treinador de goleiros, por que não pode ter um ex-zagueiro bom de bola? Mas isso tem. Não, mas não tem um treinador. O Palmeiras tem um treinador para defesa, um treinador para o meio, mas um treinador para ataque. Falar desses caras. Eu quero ver um cara de ataque. Eu não sei nem quem é. Porque, vários clubes têm isso. Mas tem lá um vários clubes tem. Não, o Romário. Não adianta. Ué, é que nem você me colocar lá. Palmeiras não teve sucesso. O preparador de goleiro nem sempre é o mesmo goleiro. De alto nível. Mas a maioria do Corinthians não é. Deveria ser. Que deveria ser. Mas o Palmeiras não teve sucesso nos últimos 4 anos? Não sei, mas o Everton já não está jogando bem. Não, estou dizendo com um cara que treina a defesa, eu acho, treina na minha meio, ideia, treina ataque. não, mas eu acho que na minha ideia, treinador de goleiros teria que ser um ex-goleiro. Seria um ex, é que nem você me colocar para chefe do laboratório do Albert Einstein. Eu não entendo nada. Você vai ser chefe lá. Vamos dar o contraponto? O Tafarel foi gigante, né? O que aconteceu nas últimas Copas do Brasil? Mas eu acho ele um bom preparador de goleiro. Agora, talvez ele tenha... Talvez ele tenha... O Dida está no Milan, ele está no Emerson. Emerson não... Não, mas o Tafarel, ele dispensa comentário. O Ederson. Não, o outro. O Alisson. O Alisson. O Tafarel está no livro. Mas eles não são tão ruins, esses três. Agora, teria que ter um ex-zagueiro, eu acho. Um ex-zagueiro. Fala, quem que jogou muita bola? Você vai aqui arrumar a nossa defesa. E tem um cara ex-atacante. Mas atacante bom. Atacante bom. Não adianta você pegar a perna de pau, olha, que vai agora treinar o time do São Paulo. Não sei, é uma ideia minha. Porque se tem tanto cara que comissão técnica, os caras vêm 7, 8, eles vêm com o Piracombi. Você contrata o treinador, aí você tem que contratar preparador físico, não sei quem, mas não sei quem, mas não sei quem. Eu acho que você deveria só contratar o técnico. Mas os caras, eu tenho que ter cara de confiança. Ué, mas como você tem que ter cara aqui de confiança? Você deveria ter um cara fixo já de auxiliar. Isso é uma ideia minha. Porque todo ano, por que os times cada vez vão mal? Porque vai contratar não sei quem, o técnico, tem que vir ele, mas não sei quem. Aí traz um português, vem mais 6 portugueses. Aí traz um argentino, vem mais 6 argentinos. Eu acho que isso é gasto desnecessário. Por isso que os times estão ficando cada vez mais quebrados. Isso é uma ideia minha, né? É isso aí, galera. Segundo fontes quentes aí, Fagner já está acertado com o Cruzeiro, tá bom? Então não resta mais dúvidas. Nesse momento aqui em que eu vos falo, aproximadamente 19 horas, o lateral ex-Corinthians Fagner, que fez história, que está há bastante tempo aí no Corinthians, já não joga mais no Corinthians, agora ele encaminhou o acerto aí com o Cruzeiro para jogar ao lado do Cássio.
Então é uma renovada que o Corinthians dá aí no elenco. O Fagner já tem uma certa idade e custa muito aos cofres do Corinthians, diga-se de passagem. Ele ganha aproximadamente aí 1.200.000 por mês, já contando as luvas. E perdeu espaço, como nosso companheiro falou aí, perdeu espaço para o Mateuzinho. O Corinthians visa contratar mais um lateral ali pela direita, mais um lateral pela esquerda também, reforçar e enjuvenescer o setor das laterais, tanto esquerdo quanto direito. E não só ele foi embora, como também o Pedro Henrique ainda não foi, mas já está praticamente encaminhado aí com o time do Ceará. Pedro Henrique que jogou muito pouco, mostrou muito pouco do seu futebol, assim como o companheiro dele, o Zé Bonitinho lá, mostraram muito pouco do futebol no Corinthians e ambos devem sair. O Pedro Henrique já tem esse acerto muito bem encaminhado com o Ceará. O jogador é bom, para ele é bom, para o Fagner é bom, para todos são bons. É bom para o jogador que respira novos ares aí, tem oportunidade de mostrar futebol no novo clube. Bom para o Corinthians, que não tem aproveitado, e que tem pago alto salário, principalmente aí pelo Fagner. E vida que segue, esse é o futebol. Uns vão, outros vêm. E a novela Pogba ainda não acabou, pessoal. Parece que o Pogba não aceitou aí a proposta de 3,5 milhões. Ele quer algo entre 4 e 5 milhões por mês. E o Corinthians vai ter que renegociar com as empresas, com a patrocinadora, para tentar levantar esse dinheiro para trazer o Pogba. A verdade é que não tem nada certo, tá legal? E a vaquinha não chegou aos 40 milhões ainda, vai demorar muito. Sinceramente, eu duvido que dê certo, porque é muito dinheiro, pessoal. 710 milhões é muito dinheiro. Nem Teleton, nem Criança Esperança, ninguém arrecada isso. Vai ter que durar pelo menos 2 anos para ver se chega pelo menos ali até os 400 milhões. Tá bom? Essa é a verdade. Mas se puder ajudar alguma coisa, já tá valendo, né não? E é isso aí. Você que quer continuar ligado nas notícias do Timão, quer receber notícias diárias na tela do seu celular, na tela do seu notebook do Corinthians, fique ligado nesse canal do Corinthians FC News, que as notícias são quentinhas e na medida certa. Então se inscreva logo aqui abaixo, aperte o botãozinho e vem fazer parte dessa família do Corinthians FC News. Tá bom, galera? É isso aí. Uma boa noite a todos, um bom dia e vai pro Corinthians.